Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre no Som Amor Podcast. Obrigada por sua escolha de estar aqui. Bom, se você puder, pega o seu chazinho, o seu cafezinho, sua água, pra gente receber juntos aqui o conteúdo desse podcast, porque é bem essa sensação assim que a gente tá juntos, tomando um café, um chá, uma água, o que for possível. Bem assim, nesse lugar, junto, sabe? Íntimo mesmo. Hoje a gente vai falar sobre fé, sobre confiança. E inevitavelmente a gente também vai falar sobre dúvida, sobre controle, sobre esforço, sobre paz, sobre milagres e tudo que envolve esses temas tão profundos. Só de colocar aqui a fé como centro do tema de hoje, a gente já começa a navegar, digamos, numa área bem abstrata da mente, mas passou um passarinho aqui, feliz, cantante, convidando para esse abstrato. Mas vocês vão ver que apesar de abstrato, o conteúdo que a gente vai conversar é extremamente prático. Extremamente prático. E essa é a minha oração, que você possa sair desse episódio com um direcionamento muito prático sobre tudo que a gente conversar aqui. Bom, para começar o nosso papo, eu estou sentindo de trazer uma parte de um curso em milagres que me ajuda muito a entender essa questão da fé e compreender também a diferença entre fé e confiança, que apesar de estar meio junto, misturado, são experiências diferentes assim na mente. Uma leva a outra, mas essa clareza eu sinto que é importante, sabe, ter sobre o que é a fé, o que é a confiança. Pelo menos me ajuda muito, né, no meu treino, na minha prática desses ensinamentos. E o que o curso fala sobre fé é que é impossível que falte fé ao Filho de Deus, mas que ele pode escolher onde ela é depositada. E ele também fala que a ausência de fé não é falta de fé. A gente experimenta, né? Falta de fé, parece que está faltando fé. Mas ele fala que essa ausência de fé é a fé no nada. Ou seja, quando eu estou experimentando essa falta de fé, é só porque eu estou colocando a fé no nada. Estou colocando a fé em ilusões. E ele também fala que não falta poder à fé que é dada a ilusões. Porque é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo. Olha que profundo. Então eu sinto que esse é o primeiro passo mesmo para a gente dar juntos, assim, de entender, né, que não existe essa falta de fé. Ou eu estou colocando a fé na verdade, ou eu estou colocando a fé em Deus, no amor, no que é verdadeiro, ou eu estou colocando a fé no nada, no ego, na ilusão. Isso por si só já abre portais internos, né? Estradas internas para a gente mergulhar, percorrer e investigar mesmo a mente. Nossa, aonde eu estou colocando fé no nada? Em qual situação da minha vida que eu estou experimentando essa falta de fé
Ou seja, eu estou colocando a fé em ilusões. Me veio aqui uma analogia. Eu adoro essas analogias porque me ajudam muito a visualizar isso que a gente está falando. Como eu falei, a minha oração é que esse conteúdo fique muito prático, algo que a gente possa realmente trazer para o nosso dia a dia, para as questões que a gente enfrenta no dia a dia. E foi a analogia de um trem. Como mineira a gente fala muito trem, mas esse é o trem de verdade, é o trem de ferro que eu tô falando aqui, tá? Então, imagine aí que na sua mente, que a sua mente é uma estação de trem. A nossa mente é uma estação de trem. Simbolicamente, né, claro. E que a cada situação que a gente percebe que tá, nessa estação param-se 2 trens. Então, exemplo, vou usar um exemplo real que está acontecendo comigo aqui agora. Eu vim para o interior de Minas, que meu pai foi fazer uma cirurgia de catarata, e eu fui acompanhá-lo. Essa é uma situação. Então, nessa situação, que parece que eu me percebo, tem 2 trens. Tem 2 trens que vão me levar nessa experiência. Um, obviamente, é o trem do ego, é o trem da mente equivocada, e o outro trem é o trem do Espírito Santo, é o trem da mente certa. Então, a fé, nessa analogia, nada mais é do que a minha escolha de qual trem que eu vou embarcar. Isso é a fé. E a grande questão é que o trem do ego, primeiro, ele é o primeiro a chegar, então ele chega mais rápido. É um trem mais conhecido, porque a gente já pegou ele muitas vezes. É um trem que é cheio de promessas, assim, que ele vai te levar com segurança, com eloquência, com racionalidade até o seu destino. Mas é um trem que envolve esforço até para entrar nesse trem, para permanecer nele, né? Uma jornada que, se a gente embarca nesse trem, a gente sempre vai experimentar esforço, controle, cansaço, conflito. Esse trem ele é cheio de testemunhas, de pensamentos aí de medo, de culpa, de controle, de julgamento, de ansiedade. E é um trem muito maluco, porque é um trem que parece que cada passageiro que entra ganha um volante. Com uma pseudo-ideia de que você que tá ali, nem sei se fala pilotando o trem, deve ser, né? Você que tá ali pilotando esse trem. Se não for, amém. A gente imagina que é nessa analogia aqui. Piloto de trem. Será que é isso, gente? Tudo bem. Então é um trem muito sedutor, né? E a gente tem a falsa ideia de que a gente está no controle desse trem, porque você ganha esse volante falso. Que parece que esse controle está nas suas mãos, que na verdade está nas mãos desse serzinho que você confunde como você. E aí parece muito que é você que leva esse trem para onde você quer. E sem perceber, esse trem acaba indo por caminhos muito escuros, cheios de obstáculos. Enfim, é um trilho que, por mais que prometa te levar à segurança, à felicidade, à paz, só leva para a culpa, para a pequenez, para o sofrimento, para a morte. Esse é o trem do ego. E se a gente resiste à tentação de entrar nesse primeiro trem, de embarcar nesses primeiros pensamentos do ego ali, diante de qualquer situação, se a gente espera um pouquinho, bem devagarzinho, bem calmo, bem silencioso,
tem ali, a gente consegue ver ali um outro trilho com o trem do Espírito Santo. Tô adorando falar esse tanto de trem assim. Com o trem do Espírito Santo te esperando. Esse trem, ele é calmo, lento, parece até muitas vezes invisível. Ele não é um trem barulhento, ele não fica tentando te chamar a atenção, ele tá só ali, quieto, calmo, com um convite para descansar. Não promete te dar nenhum volante, aliás. Para entrar nesse trem, você vê claramente que tem um piloto ali, um motorista, sei lá, gente, o que é. Mas está definido já quem vai pilotar, dirigir, manusear, sei lá, esse trem. É o Espírito Santo. E aí já causa um estranhamento, porque é diferente. É um trem muito diferente. E o trilho desse trem, a experiência de estar no trilho desse trem também é muito diferente. É uma experiência de rendição, de entrega, de descanso, de inspiração, de expansão, de cura, de acolhimento. E esse trem, ele sempre chega onde promete. O destino dele, não importa o ponto de partida, o destino dele é sempre a paz e ele sempre chega onde promete. Não é incrível essa analogia? Porque é bem isso. Cada pensamento nos coloca nessa estação de trem. Cada situação de ensino-aprendizado, a gente já viu isso, né, no episódio em que a gente conversou sobre os relacionamentos, sobre o que parecem ser as situações aqui nesse mundo. Cada situação de ensino-aprendizado, cada relacionamento te coloca nessa estação de trem. E a escolha de qual trem que eu vou embarcar é nossa. Não tem nada a ver com a situação. Tem um exemplo muito prático para nos ajudar a entender melhor essa analogia. Eu vivi essa experiência ontem e foi muito lindo, assim, foi quando começou a vir o conteúdo desse episódio. Eu estava na clínica lá, de olhos com meu pai, e a gente estava esperando na recepção. E aí eu, na oração ali, quieta, assistindo, e aí me veio essa... A gente estava num papo profundo, assim, eu e meu pai, a gente estava conversando sobre trabalho, sobre servir, e meu pai tá passando por uma transição bem bonita. Ele esteve médico aí muitos anos e aposentou, e enfim, sinto que agora ele tá questionando o que é isso tudo. E a gente tava conversando sobre isso e a gente chegou nesse ponto de conversar sobre para que serve o trabalho. Trabalho é uma situação que nos coloca muito nessa estação de trem. É uma situação que a gente consegue ver claramente que a gente é colocado nessa estação de trem. E aí a gente estava assistindo as duas recepcionistas, aí eu brinquei e falei, olha pai, que interessante. Tinha uma recepcionista que estava claramente no trilho do ego, ali no trenzinho do ego, então ela estava experimentando muito esforço, ela estava meio brava, meio preocupada, claramente com o volante nas mãos, achando que precisava resolver tudo e controlar tudo e estressada até assim. E tinha uma outra que estava presente, que estava ali para servir, super cuidadosa, um olhar assim calmo, quieto, claramente no trem do Espírito Santo ali. E aí eu olhei para ela, a gente se conectou, a gente estava no mesmo trem, né? E eu fiquei pensando, falei, olha, claramente não é todo dia que ela deve escolher pegar esse trem, com certeza tem dia que ela deve ir para esse mesmo trabalho na recepção, no trenzinho do ego, e isso é assim com a gente, sabe? Às vezes na mesma situação, no trabalho, às vezes você tá ali claramente no trem do ego, às vezes você tá claramente no trem do Espírito Santo. A boa notícia é que você pode trocar de trem a qualquer momento, porque essa estação tá na sua mente. Então se eu observei, nossa, peguei o trem do ego aqui, deixa eu descer e trocar de trem. É literalmente isso, deixa eu corrigir minha mente, deixa eu escolher de novo.
É no trem do Espírito Santo que eu quero estar. Porque a situação em si não muda, as formas no mundo são neutras. O que muda é sempre a minha escolha de como eu vou experimentar cada situação. E a gente estava conversando assim, meu pai, eu falei, nossa, tá vendo? Como é importante, como tudo é na mente, como tudo é uma escolha na mente, porque ela deve ter filhos, família, não sei, mas se ela acredita, se ela embarca no trem do ego, acreditando que tem que estar ali, né, para trabalhar, pagar as contas, ela vai entrar nesse jogo do ego, nesse trem ali do controle, do esforço, de se sentir pessoalmente responsável por aquilo ali, por aquela viagem do trem, porque afinal o volante está nas mãos dela. E o contrário também, se ela embarca no trem do Espírito Santo e lembra, né, que é um trem que lembra, a base é eu tô aqui para servir a Deus. Não importa onde eu tô, com quem eu tô, fazendo o que for, tô aqui para servir a Deus, isso já te coloca no trem do Espírito Santo. E aí a experiência é completamente diferente, você tá ali para estender o amor, para estender o cuidado, para estender a paz. Entende? Nossa, foi muito claro para mim esse exemplo assim de me lembrar mesmo, eu tô aqui em nome de quê? Tô colocando a fé em quê? Né? Se eu colocar a fé em qualquer pensamento do ego, por exemplo, nesse caso, né, de tô aqui para pagar minhas contas, isso eu tô colocando a fé em ilusões. E se eu coloco a fé em ilusões, eu tô me colocando nesse trem do ego. E aí a mente vai seguir esse trilho, entende? Todos os outros pensamentos, sensações, acontecimentos são só decorrência dessa decisão de entrar no trem, de colocar a fé em ilusões. E o contrário também, se eu escolho colocar a fé na verdade, em algo que é verdadeiro, isso automaticamente me coloca no trem do Espírito Santo, no trem do amor. E a minha mente vai seguir aquele trilho. Muito legal, né, entender isso. E o que é a confiança, então, no meio de tudo isso? Quem conhece o Curso Milagre sabe que o processo de desenvolver a nossa confiança no Espírito, desenvolver a nossa confiança na verdade, é toda a meta do curso, assim. Todo o trabalho que a gente é convidado a fazer de perdão na mente é para isso, para desenvolver a nossa confiança na verdade, desenvolver a nossa confiança nesse trenzinho do Espírito Santo. Então, esse processo da confiança, ele é fruto da nossa experiência real da cura dessa mente. É o descanso em Deus que vem quando a fé é colocada repetidamente na direção certa. Então, cada vez, cada situação que eu lembro que tem essa estação na minha mente, que eu escolho embarcar no trem do Espírito Santo, vai desenvolvendo a minha confiança para eu colocar a fé ali, naquele jeito de pensar, naqueles pensamentos, naquele direcionamento para minha mente. E é por isso que na Bíblia, por exemplo, Jesus fala, né, que ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para eu estar nos dois trens ao mesmo tempo. Para eu estar em um, eu tenho que sair do outro. Ou eu tô no trem do ego, ou eu tô no trem do Espírito Santo. Ou eu tô no trilho da verdade, ou eu tô no trilho da ilusão na minha mente. E é por isso também que Jesus falou na Bíblia, né? Homens de pouca fé. Essa frase tão profunda, tão forte. Homens de pouca fé. É o exemplo muito prático de tudo isso que a gente está conversando. Jesus dizia isso quando os discípulos colocavam a fé no medo, colocavam a fé no corpo, na tempestade, e não na presença divina, na verdade. Homens de pouca fé. Esse convite, aonde eu estou colocando a minha fé? Essa escolha vem primeiro.
E é por isso que toda vez que a gente experimenta isso, né, toda vez que a gente se pega aí no trem do ego, que a gente percebe que a gente embarcou no trem do ego, o processo interno que a gente precisa fazer é pedir para a nossa fé ser restaurada. Não é ficar lutando internamente com a falta de fé. Que quando eu fico lutando internamente com essa falta de fé, o que eu estou fazendo? Eu estou usando isso contra a verdade. Isso vai só reforçar a falta de fé. Eu preciso parar, ir para dentro mesmo e pedir: restaura a minha fé. Me ajuda, Espírito Santo, a colocar a fé na verdade. Me ajuda a colocar a fé aqui nessa situação em Deus, na cura verdadeira e não na ilusão. Não é no trem do ego que eu quero estar. É literalmente: para esse trem, desce. Você precisa descer e pedir: restaura minha fé. Não é ficar brigando: nossa, entrei no trem do ego, olha lá, de novo, olha eu de novo, tô vendo aqui, não tô conseguindo, olha, tô presa aqui nesse trem do ego tal, tô presa nesses padrões, tô presa nesses pensamentos. Não, você entende que fazendo isso a gente só reforça a falta de fé? Você ainda tá com o volante nas mãos. O convite é: solta esse volante, desce desse trem. Lembra que quem escolhe é você. Pede, restaura a minha fé. Me ajuda aqui a colocar a fé na verdade, a tirar essa fé dessas ilusões. Tem uma parte no curso que Jesus fala assim, olha que profundo. A falta de fé trazida à fé jamais interferirá com a verdade. Então eu preciso pegar essa falta de fé e trazer para a fé. Mas ele continua, ele fala: mas a falta de fé usada contra a verdade sempre destruirá a fé. Que é esse estado interno de ficar brigando com essa falta de fé, brigando com as ilusões, brigando com você por estar ali. Você está usando essa falta de fé contra a verdade. Aí ele fala: se te falta fé, pede para que ela seja restaurada onde foi perdida, e não busques fazer com que seja inventada para ti em algum outro lugar, como se tivesse sido injustamente privado dela. E é por isso que na Bíblia fala também, né? Lá em Provérbios fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Entende? Preciso aprender a confiar no Espírito Santo de todo o meu coração e não no meu próprio entendimento. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu entro nesse processo de desenvolver a minha confiança na verdade, desenvolver a minha confiança em Deus, de treinar a minha mente para soltar o volante, sair desse trem do ego e entrar na confiança presente. Tem uma outra parte no curso que me emociona profundamente, que Jesus fala assim: não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Olha isso. Não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Em outra parte, ele fala que a confiança resolveria tudo agora. Então, esse processo de desenvolver a nossa confiança é literalmente o processo de soltar o controle e aprender a colocar tudo nas mãos de Deus. E aí a gente começa a entender que a barreira para isso é justamente essa teimosia do ego de ter tudo sob controle. E Jesus fala: milagres não podem estar sob controle consciente.
Então, nesse processo, a gente vai ter que aprender a trocar esse desejo por estar no controle, que vem do ego, pela confiança presente. Preciso querer essa experiência da confiança presente, ao invés de estar no controle. Esse desejo de estar no controle ativa o ego fazedor. O ego quer estar fazendo as coisas, ele quer estar realmente reinando na sua mente. E o estado de confiança presente é um estado de soltar tudo mesmo nas mãos de Deus. Aí a gente começa a ver que é um profundo trabalho interno de reconhecer mesmo quando eu estou querendo pegar esse volante, quando eu estou aceitando ser conduzido, quando eu estou realmente deixando as coisas na mão do ego, quando eu estou realmente entregando, soltando, confiando, deixando tudo nas mãos de Deus. E às vezes a gente tenta fazer isso, né? Deixar nas mãos de Deus com controle. Quando a gente fala, não, tá nas mãos de Deus, mas internamente você já tem um resultado específico que você quer que aquela situação tenha. Não, mas está nas mãos de Deus, mas entende? Tem esse mais. Porque tem, no meio de tudo isso, né? Na mente inconsciente, muito medo da vontade de Deus. E a gente vai precisar purificar, trabalhar esse medo da vontade de Deus para aprender a deixar tudo nas mãos de Deus, para aprender a confiar totalmente na verdade e aprofundar essa nossa fé. Profundo, né? Colocar a fé em Deus, colocar a fé na verdade e entrar nesse estado de confiança na verdade envolve soltar toda dúvida, toda vontade de controlar, toda vontade de obter qualquer resultado específico na forma. E a boa notícia é que quanto mais a gente faz isso, mais milagres a gente experimenta e os milagres vão nos convencendo de que a fé na verdade é justificada e que a fé nas ilusões nunca é justificada. E cada relacionamento que a gente tem é uma oportunidade de praticar isso. Estou entendendo que é uma prática muito profunda mesmo, assim, porque, voltando um pouco para a nossa analogia, esse trem do ego, né, nas situações, ele é muito atraente. E a gente vai precisar treinar mesmo a mente para atravessar essa atração e escolher colocar a fé na verdade. Na minha experiência como Paulinha, o que acontece, né, com a prática disso, que a gente vai realmente desenvolvendo a confiança nisso, ficando mais confortável, mais confiantes mesmo de pegar o trem do Espírito Santo, né? Querendo mais os efeitos, esse trilho e os efeitos de estar nesse trilho. E o que vai acontecendo é que as coisas vão sendo reinterpretadas pra gente. É como esse exemplo que eu trouxe da recepcionista. A escolha de alinhar a mente reinterpreta o que é trabalho, o que é servir, o que é estar ali 7, 8 horas da manhã. Entende? A experiência é totalmente diferente. Depende muito do trem que a gente escolhe estar. E de novo, a cada instante, a gente está fazendo essa escolha. Que a gente possa se encontrar nesse trem do amor. Que a gente possa usar todas as situações, os cenários para treinar isso, treinar, colocar a nossa fé no que é verdadeiro, não prender os nossos irmãos em ilusões, que a gente possa realmente escolher, usufruir dessa viagem nesse trem do amor, nesse trem do Espírito Santo,
que reinterpreta tudo e convida a todos para usufruir dessa viagem com a gente nesse trem. Acho que essa é a beleza, assim, quando a gente tá nesse trem. Essa foi a experiência que eu tive com essa recepcionista. Eu tava ali no trem, aí a gente se conectou nesse lugar, aí ela lembrou, nossa, é aqui que eu quero estar, sabe? E aí a gente fica ali curtindo a viagem nesse trem, andando por esse trilho que a gente nem sabe aonde vai nos levar, mas convidando a todos para se unir a esse trem, para se unir a essa mente certa, para experimentar esse outro jeito de olhar para tudo. E tem um treino muito prático que eu sinto que a gente pode fazer para alcançar esse discernimento e reconhecer com mais facilidade, com mais clareza e com mais rapidez também quando a gente embarcar nesse treino do ego, porque eu acho que é isso que acontece com o treino da mente. A gente vai reconhecendo mais claramente, mais rapidamente quando a gente estiver nesse trilho do ego, quando a mente estiver seguindo esse trilho de pensamentos de dúvida, julgamento, ataque, medo, controle. E para mim esse treino prático é simplesmente observar a mente e identificar se eu tô com a sensação de estar no controle, se eu tô com a sensação de que eu sou pessoalmente responsável por fazer algo acontecer, se eu tô envolvido pessoalmente nas situações, se eu tô querendo entender, resolver, fazer. Esse é um treino muito prático, a gente pode simplesmente observar a mente, nos observar mesmo, quando a gente se pegar identificados com esse personagem. E se a gente assistir isso, se a gente se vê preocupado, querendo entender, querendo resolver, querendo ajudar, querendo salvar, querendo fazer qualquer coisa, quando a gente se vê ativamente envolvido em alguma situação, lembrar que o treino é descer, voltar para a estação, reconhecer, aqui eu coloquei a fé no trem errado. Literalmente, nesse trem errado. Esse trem não está funcionando, não está me levando para onde eu quero ir. Deixa eu voltar para a estação, deixa eu voltar para a mente, que é onde a decisão acontece. Não é na situação em si, é na mente. Eu escolho na mente antes quem que eu estou seguindo. E isso me coloca no trilho que eu vou estar. Então esse treino de praticar esse discernimento mesmo, como que eu estou me sentindo aqui? Eu estou sentindo que sou eu ativamente responsável por resolver alguma coisa? Eu estou querendo controlar, entender? Estou com essa sensação, é basicamente esse treino de identificar, de olhar para suas mãos e falar, eu estou com o controle nas mãos ou esse volante está nas mãos do Espírito Santo? Porque se a gente se pegar com as mãos no volante, querendo pilotar, conduzir esse trem, a gente precisa lembrar que a gente precisa voltar para a estação e escolher de novo. Se eu me pego com as mãos no volante, eu aprendo a ter a certeza de que eu coloquei a fé no lugar errado. Estou colocando a fé no nada. Estou colocando a fé no ego, na ilusão. E aí o treino é, solta esse volante. Tem um lembrete do amor que me ajuda muito nessas horas, que é, eu não quero conduzir, eu só quero seguir. Não quero conduzir, só quero seguir. Tem um outro que fala, Espírito Santo, decide por Deus por mim. Porque o treino de soltar esse volante é simplesmente o treino de decidir não decidir. É isso que realmente nos tira do trem do ego,
é a decisão de não decidir. É o alinhamento com essa oração profunda. Espírito Santo, você decide por Deus por mim. Você assuma a direção aqui. Que você assuma a direção aqui. Toma que esse volante é seu. Eu brinco, né, em muitas situações que eu pego às vezes o doer, né, esse fazer dor na mente, e eu me vejo com a mão no volante, eu pratico isso internamente, porque nada mais é, gente, do que um movimento de rendição, é a gente se render, entregar mesmo o controle. Então eu brinco assim: Jesus, essa bucha é sua. Eu não quero tentar resolver isso, não quero tentar entender, essa bucha é sua, assuma esse volante aí. Você me diga o que eu faço. Você me diga o que pensar sobre isso. Você me conduz. Eu não quero conduzir, eu só quero seguir. Espírito Santo, aqui nessa situação, decide por Deus por mim. E aí, gente, a sensação de soltar esse volante é a melhor sensação do mundo. É a sensação de ser cuidado, de ser provido, de ser literalmente e simbolicamente elevado além das ilusões, de fluir com a vida, de fluir com os acontecimentos, sem se sentir pessoalmente responsável por nada. Você só se alinha ao flow, ao fluxo dos milagres e assiste as coisas sendo feitas através de você. É a melhor sensação do mundo. Você não tem que decidir, você não tem que fazer nada, você só tem que permitir que tudo seja feito através de você. É literalmente uma sensação de flow, de expansão. E tudo que eu preciso fazer internamente é soltar o volante. E essa experiência de soltar o volante me alinha a esse fluxo de milagres que são involuntários, lembra? Não podem estar sob controle consciente, são involuntários. Eu assisto a perfeição das coisas acontecendo, das coisas sendo orquestradas e dadas pelo Espírito. A perfeição de tudo, gente, tudo que você precisa chega. Se você precisa de um pensamento, ele chega na sua mente. As palavras te são dadas para você falar. A inspiração de onde você tem que ir, com quem você tem que falar, o que você tem que fazer, tudo te é dado. Para mim, essa é a palavra que define a sensação de estar nesse trem do Espírito Santo. É um trilho em que a gente experimenta a perfeição de Deus orquestrando tudo e te dando tudo de graça. Dando essa palavra para mim, assim, ó, essas duas palavras, perfeição e dado ou graça, dado de graça pelo Espírito. Nossa, para mim define o que é estar nesse trem do Espírito Santo. E que não tem sensação mais incrível no mundo do que essa. A gente pode só descansar nesse trem enquanto o Espírito Santo alegremente, gentilmente, amorosamente conduz esse trem, nos conduz de volta para casa, de volta para a paz, de volta para a presença de Deus. Esse é o real destino desse trem. Esse trem está realmente nos levando de volta para casa. E é nesse trem que a gente se encontra, que a gente possa escolher permanecer nesse trem. Estar nele vai nos dando a confiança de que é nele que a gente quer ficar. E essa confiança vai nos fortalecendo para que a gente possa convidar a todos que cruzarem esse trilho, que cruzarem os nossos caminhos para embarcarem nesse trem da verdade, que é onde a gente realmente se encontra. Estamos muito, muito juntos nessa viagem. E a gente sempre se encontra nesse trem.
Esse trem é bom demais. Tem um lembrete do amor que eu amo, que Jesus me deu uma vez que eu comecei a experimentar isso, aí vinha o ego tentando me voltar para o trilho dele, né, da dúvida, do medo, e a gente vai esbarrar muito com a dúvida nesse caminho, né? E eu falava, não é possível, esse trem é bom demais. E aí tem aquele ditado que fala, tá bom demais para ser verdade. E aí vem Jesus, reinterpretou ele para mim, tá bom demais porque é verdade. Esse trem é bom demais porque é verdade. E a gente vai ter que acostumar com isso. De que esse trem é bom demais porque é verdade. Isso vai fortalecendo a nossa confiança, estabilizando a nossa fé nesse trem da verdade. Maravilhoso. Tamo juntos. Boa viagem, bom treino aí para você. A gente se encontra então nesse trem do amor. Um beijo e até o próximo episódio.